Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Ferrão, professor de música na Unila, doutor em música pela USP. E aqui é mais um vídeo do canal Doutor Música. E alguns de vocês que estão me acompanhando há mais tempo podem estar estranhando um pouco o meu rejuvenescimento. Mas eu realmente achei que precisava fazer a barba. E aí eu devo ter aí perdido uma década, né? Eu acho. É o que dizem, ao menos. E hoje eu vou falar de um assunto que vocês têm pedido bastante nos comentários e fora dos comentários, até na sala de aula os alunos me perguntam sobre isso, que é a tal da harmonia negativa. Pessoal, esse assunto é super interessante, mas como todo assunto que tem um nome muito chamativo, é bastante comum que muita gente se confunda com o que de fato venha a ser a harmonia negativa. E como vocês sabem aqui no canal, eu dou prioridade para assuntos que têm fundamento teórico, base e textos. E esse nome harmonia negativa ele foi popularizado pelo músico inglês, o multi-instrumentista, né, o Jacob Collier, e ele trouxe a público, né, nessas eras de redes sociais e tudo mais, esse termo, e é um dos termos mais pesquisados em termos de teoria musical. Mas ele não surgiu do nada, e tem uma história por detrás dele, que remonta até o século XIX no romantismo, mas eu não vou querer entrar nessa seara se não for assim muito importante para explicação, tá certo? Pessoal, se você gosta de vídeos sobre teoria musical, se você gosta de dicas com profundidade, de aulas e tudo mais, clica aqui no se inscrever, ativa o sininho para não perder as aulas e dá uma olhada aqui nos vídeos da playlist de teoria musical, tá bom? Bora lá então, pessoal. Vamos conversar então sobre essa tal de harmonia negativa, do que se trata. Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de falar sobre os meandros da harmonia negativa e fazer alguns exercícios, explicar do que se trata, eu vi alguns vídeos de professores norte-americanos e tal, de língua inglesa, com os quais eu tive que concordar a respeito de algumas coisas, né? Esse termo harmonia negativa pode não dar o sentido mais adequado e mais historicamente correto para o que é uma harmonia negativa. Eu sei que muitos de vocês aqui nunca viram um negativo, talvez, para a idade, né? Já nasceram no mundo digitalizado, não tiveram que colocar um filme de fotografia para bater uma foto, né? Mas o negativo, ele era o contrário de luminosidade, que quando você levava para um estúdio de gravação, aquele negativo era revelado, né? As partes escuras correspondiam às claras, as claras às escuras, por onde passava a luz. Então a ideia de negativo nesse sentido é o que pensamos quando falamos de harmonia negativa, uma espécie de contrário da harmonia que está sendo colocada ali. Então, para falar sobre isso, antes de começar a mostrar nas partituras em exemplos, eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Quando a gente vê, por exemplo, um acorde como Dó maior, formado pelas notas Dó, Mi, Sol, como todos nós já sabemos, né? Nota Dó, nota Mi e nota Sol. Isso aqui, vamos dizer que é o acorde positivo. Vamos falar do negativo. O que você faz quando trabalha com negativo na matemática, para não fazer só aquela analogia da foto, né? Você muda o sinal, digamos assim, né? E qual que seria, então, o sinal desse acorde? Seria mais. Quando você analisa o acorde de Dó maior, por exemplo, você vê os intervalos que estão colocados entre as notas, que é o que constitui a tríade. O que nós temos, né? Nós temos de Dó para Mi uma terça maior e de Mi para Sol uma terça menor, ok? Estão de acordo? É isso, né? Então, qual que seria, então, o negativo? Né? O conceito de negativo é um conceito de inversão, correto? Então, se nós colocássemos o eixo de comparação em Dó e fizéssemos a inversão desse acorde, o que nós teríamos? Né? Nós teríamos um acorde centrado em Dó, ainda centrado em Dó, tá? Dó. Só que ao invés de a gente ter uma terça maior para cima, nós teríamos uma terça maior para baixo. E qual que é o intervalo de terça maior para baixo a partir de Dó? Dó tá aqui, né? Dó, terça maior para baixo, 4 semitons, Lá bemol. Então agora nós teríamos, deixa eu voltar a colocar a cor preta aqui, né? Dó com uma terça menor para trás de Dó, que é a terça que dá Lá bemol. Eu vou arrumando as cores depois, né? Então, terça, Lá bemol. E para trás de Lá bemol, talvez seja o caso de a gente já fazer aqui, já escrever embaixo. Não, vou deixar assim mesmo, depois a gente corrige, tá?
Então nós tivemos uma terça maior para trás. Agora vamos ter mais uma terça menor para trás de Lá bemol. Qual que é a terça menor de Lá bemol para trás? Fá natural. Então nós temos Fá aqui, ok? Só para ficar claro, vou escrever embaixo também os intervalos, assim como eu fiz também com o Dó maior, certo? Então nós temos aqui, né, de Dó para Lá bemol, uma terça maior, ok? Uma terça maior. E de Lá bemol para Fá, uma terça maior. Ou seja, a gente vê aqui, uma terça menor. A gente vê aqui uma relação de espelhamento, certo? Onde é que o eixo da simetria, da divisão igual, está na nota Dó. Terça menor. Estou querendo colocar aqui a mesma cor do negócio, para não confundir um pouquinho, né? Então aqui nós temos a relação, né, direta, que seria positiva, vamos pensar assim, né? A relação positiva, que é o acorde original, né, o acorde de Dó maior, e a inversão do acorde de Dó maior, tendo como eixo da inversão o Dó. O próprio Dó é o eixo da simetria, ou o eixo da inversão, para a qual a gente utiliza essa seta aqui para tentar deixar claro o que seria então essa harmonia invertida ou negativa, tá? Para deixar claro aqui, não é qualquer tipo de inversão que gera a harmonia negativa, porque esse termo, como eu falei, ele foi usado pelo Jacob Collier num ponto específico de inversão para gerar uma técnica particular de composição e arranjo que eu vou falar sobre ela logo mais ali para vocês, tá? Então, voltando aqui. A gente tem, então, aqui, vou usar os termos corretos, tá? O eixo de simetria, que é onde vai ter o espelhamento, eixo de simetria, que aqui está na nota Dó. E vocês vão perceber que a inversão desse acorde de Dó, tendo como centro o próprio Dó, gerou o acorde de Fá menor, correto? Vamos colocar aqui o nome dos acordes, então, né? O acorde, a cifra dele é Dó, é C, quer dizer, C, e a sua inversão gerou o acorde de Fá menor. Tudo bem? Então, o nome desse procedimento, que a gente utiliza mais, inclusive, em sala de aula, é inversão, né? Nós tínhamos um sentido de intervalos, acabamos gerando um outro sentido, tá bom? Vou botar aqui, inversão. Ok, isso aqui já a ideia de harmonia negativa, basicamente é isso sim, tá? A ideia de inversão é o que gera a harmonia negativa. Agora, do ponto de vista de sonoridade, o que acontece aqui, pessoal? O seguinte, quando você inverte um acorde maior, resulta um acorde menor. E o contrário também é verdadeiro. Isso vai se manter, né, na ideia de harmonia negativa que o Jacob Collier desenvolveu em alguns vídeos que ele deu, algumas entrevistas, né? Mas isso aqui é o fundamento disso, pessoal. Então, o que acontece? A harmonia negativa, ela vai inverter a sonoridade. Porque quando você tem um acorde feito por uma terça maior e uma terça menor em sequência, que é a formação da tríade maior, que a gente sempre aprende, né? Tríade maior é terça maior e terça menor. Ao inverter as terças, você tem naturalmente uma terça menor primeiro e uma terça maior depois, gerando uma sonoridade menor. Então, um dos efeitos da ideia de harmonia negativa é trocar o modo do acorde, né? O modo e também a fundamental. Mas isso aqui eu estou começando a falar sobre isso com vocês, nós vamos logo chegar nesse ponto, tá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, né, no MuseScore, a sobreposição das terças e a inversão que a gente acabou de ver ali no quadro, né? Então, você tem um acorde como o acorde de Dó maior, que é formado pela sobreposição de terças, né? Mas a primeira terça dele é uma terça maior, Dó Mi. Né? E a segunda terça, uma terça menor, Mi Sol. Ok? Agora, se você parte de Dó como eixo de simetria, e ao invés de subir uma terça maior, você desce uma terça maior, o que vai acontecer? Veja aqui. Dó, desce uma terça maior, Lá bemol. Desce uma terça menor, menor agora, Fá natural. Então, o espelhamento ocorre justamente com o eixo na nota Dó, né? Terça maior para cima,
terça menor para cima. Se a gente fosse colocar aqui em cores, poderíamos botar as duas terças maiores com uma cor diferente, talvez deixa eu ver, um verde claro aqui. Acho que às vezes vale a pena a gente fazer as associações com cores e tal, tá bom? Colocar um verde claro aqui para elas, né? E para a terça menor, podemos usar a cor azul mesmo, tá vendo? Então, a distância desses intervalos está aí marcada pelas duas cores, beleza? Existe uma particularidade na harmonia que é o seguinte, a gente tende a dar valor, pensando no ciclo de quintas, para os movimentos no sentido horário do círculo, certo? Vou mostrar aqui para vocês no quadro. Então, pessoal, estamos aqui com o famoso ciclo de quintas. Em geral, na harmonia funcional, a gente prioriza o movimento na direção, no sentido anti-horário. Por exemplo, né? A gente fala que o movimento mais importante que gera resolução e tudo mais é a ida, né, do quinto grau para o primeiro, nesse sentido, né? Quando a gente fala da progressão 2, 5, a gente fala também da ida do 2 para o 5 para o 1. Esse tipo de coisa é privilegiado na harmonia funcional natural, vamos dizer assim, é que a gente costuma trabalhar mais, certo? Mas agora, quando a gente pega o princípio da inversão, que envolve a harmonia negativa, nós vamos fazer agora algumas relações de inversão que vão priorizar o movimento nesse sentido, tá certo? No sentido que vai do ciclo de quintas anteriores ao Dó. Isso vai acontecer da seguinte forma. E aí entra o comentário do que o Jacobo Collier apresenta. Ele fala o seguinte, que para a gente ter como resultado da inversão que eu falei agora, uma relação que priorize o movimento das quintas anteriores a Dó, né, no lugar das quintas posteriores a Dó, a gente vai ter que fazer um eixo de simetria que vai estar localizado aqui, no qual a nota Dó é transformada em Sol, a nota Fá em Ré, a nota Si bemol em Lá, a nota Mi bemol em Mi, a nota Lá bemol em Si, a nota Ré bemol em Sol bemol. Então, o eixo que estabelece a simetria onde você consegue cortar no meio esse esquema. Onde que esse esquema é cortado no meio? Aqui, entre Mi bemol e Mi natural. Percebem? Todas as relações partem desse eixo aqui, onde tem a maior distância, tá? Nesse caso, não é qualquer tipo de inversão que vai gerar o acorde ou a nota da harmonia negativa, mas a inversão a partir desse gráfico aqui. Porque nós vamos ver que esse gráfico aqui faz algumas coisas. Por exemplo, quando você pega as notas do acorde de Sol maior, que seria o quinto grau de Dó, certo? O segundo acorde mais importante da tonalidade, a dominante, né? Quais são as notas de Sol? Vamos colocar aqui. As notas de Sol são Sol, Si e Ré. Esse seria o acorde positivo, correto? Se nós fôssemos inverter essas três notas, nesse esquema de simetria aqui, quais seriam as três notas que seriam colocadas no lugar de Sol, Si, Ré? Bom, Sol seria trocado por Dó, tá vendo aqui a linha? Sol seria trocado por Dó. Esse seria o acorde de harmonia negativa, na harmonia negativa, tá? Veja que o eixo de simetria aqui não é necessariamente a nota Sol, como eu fiz no primeiro momento lá. Naquela tela eu mostrei para vocês o que era a ideia de inversão. Aqui eu estou mostrando uma inversão particular que vai gerar esse comportamento, né, de acordes que estavam do lado direito do ciclo de quintas, que vão começar a aparecer agora no lado esquerdo, ou seja, na relação plagal, né? Então, o Sol viraria o Dó. Vou botar a harmonia negativa aqui na cor azul, tá? O Sol viraria Dó. A nota Si aqui viraria Lá bemol, tá vendo? Si vira Lá bemol. Dó, Lá bemol. E a nota Ré vira Fá. Vocês vão perceber que do jeito que está aqui escrito, Dó, Lá bemol, Fá, né? Dó, Lá bemol, Fá, nós vamos ter o acorde de Fá menor. Então, no lugar do acorde de Sol, olha que interessante, duas coisas importantes. No lugar do acorde de Sol, no qual nós tínhamos um quinto grau, né? Ou seja, um acorde que estava no lado direito do ciclo de quintas, né?
o quinto grau. Deixa eu botar em vermelho aqui. Nós vamos ter o acorde Fá, Lá bemol, Dó, que é o quarto menor de Dó, certo? Um acorde de empréstimo modal. Só que na harmonia negativa, o que a gente vai fazer? Nós vamos, numa progressão onde aparecesse um Sol, nós iríamos substituir esse acorde Sol pelo Fá menor, certo? Então, imagine uma progressão como a seguinte, tá? Uma progressão autêntica, uma cadência autêntica, né? 1, 2, 5, 1. Uma bem simples aqui, tá? 1, 2 menor, 5, 7, primeiro. Essa progressão aqui, né? Cadê o teclado? Primeiro grau, segundo, 5, 7, 1. Ok? Se eu fosse fazer uma leitura, uma substituição ali do quinto grau Sol pelo acorde da harmonia negativa, eu sei que esse acorde da harmonia negativa seria o Fá menor. Então, eu vou escrever a harmonia dessa seguinte maneira, sem prejuízo, né? A ideia é justamente essa, é ter o negativo do 1, 2, 5, 1. Seria substituir acordes maiores por acordes menores e vice-versa, e mantendo uma sonoridade muito mais próxima do ciclo de quintas para o lado esquerdo, tá? Então, a gente vai ter aqui... Eita. Nós vamos ter aqui, então, a progressão 1, né? Eu vou botar em vermelho os acordes que são da progressão original. 1, 2 menor. E no lugar do quinto 7, um quarto menor. Tá? Aí tem um detalhe importante de falar, né? Por exemplo, sendo um quinto com 7, nós teríamos o Sol, Si, Ré, Fá, uma tétrade, né? Então, não apenas o Sol, Si e Ré seriam substituídos pelo Dó, Lá bemol e Fá, respectivamente, mas também nós teríamos que inserir a nota Fá no Sol e substituí-la pelo seu negativo aqui embaixo no Fá menor. Vamos fazer isso aqui devagarzinho para vocês verem como que essa teoria se desenvolve, tá? Então, vamos dizer que eu estou trabalhando com Sol com sétima aqui nessa progressão, e é de fato que eu fiz, Sol com sétima. E eu vou colocar aqui, então, a nota que falta para a tétrade de Sol com sétima, que é a nota Fá. Sol, Si, Ré, Fá, ok? Agora temos as 4 notas. Se eu quero fazer um acorde completamente invertido, negativado, aqui, vamos dizer assim, aqui embaixo no Fá menor, eu vou ter que substituir a nota Fá também por mais uma nota. Então, a nota Fá, nós já vimos, ela é substituída pela Ré. Aqui, né? Nota Fá vira Ré nesse eixo de simetria. Então, resta ainda uma nota a ser colocada no acorde que vai substituir o Sol com sétima na progressão que eu estou mostrando para vocês aqui, tá certo? Que é o acorde Fá, Lá bemol, Dó com a nota Ré. Vamos escrever aqui o Ré. Fá. Ao fim dessa aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês o campo harmônico completinho dos acordes invertidos aqui. Vocês podem dar print também, tá bom? Então, nós temos aqui no lugar do Sol menor do Sol 7, um acorde menor com sexta. Fá, Lá bemol, Dó e Ré. Ok? Então, na harmonia negativa aqui, na progressão que eu estou desenhando para vocês, uma simples 1, 2, 5, 1, ao torná-la negativa, eu vou ter no lugar do quinto com sétima, o quarto menor com sexta. Tem muito que dá para falar sobre isso aqui, gente, mas hoje eu vou tentar me manter nesse contexto aqui, tá? Então, essa progressão aqui que eu estou escrevendo para vocês aqui vai ser a seguinte. 1, 2 menor, quarto menor com sexta, quarto menor com sexta e primeiro grau. Gente, qual que é a tese por trás do uso dessa harmonia negativa? É que existe uma opção de ter uma sensação de resolução que não vai ser trazida por um acorde maior com sétima, mas por um acorde menor com sexta, ou seja, pelo inverso. No lugar de um acorde maior, um acorde menor. E no lugar da tensão de sétima, uma sexta. E no lugar de ir para o quinto grau, que seria avançar no ciclo de quintas, né, para voltar para Dó, nós retrocedemos o ciclo de quintas para chegar em Dó, quinta acima. Então isso, ao invés de termos um 1, 2, 5, 1, temos um 1, 2, né? 4 menor com sexta.
resolvendo em Dó. E isso pode ser feito para todos os acordes, não apenas para o quinto grau. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer a progressão 2/5 em harmonia negativa, o mesmo processo que eu fiz para o 5, de invertê-lo de acordo com esse ciclo aqui, esse ciclo de quintas simétrico, dividido ao meio entre Mi e Mi bemol ali, eu teria que trocar também as notas do próprio Ré menor com sétima, ou seja, as notas do 2 pelas notas do 2 invertido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui embaixo também as notas do acorde positivo. Eu vou usar esse nome aqui, do acorde no sentido que a gente conhece, que é o Ré menor com sétima, seria o 2, né? Ele tem as notas Ré, Fá, Lá, e já vou botar sétima, Dó também. Ré, Fá, Lá, Dó é o 2 menor, com sétima, ok? Ré, Fá, Lá, Dó. Qual é, então, o acorde negativo pelo qual eu poderia substituir o 2? Que naturalmente vai mais para o ciclo das quartas do que o 2, no sentido de que ele vai antecipar o ciclo de quintas para trás do Dó. Então, pessoal, quais são as notas que nós temos ao inverter ou fazer o acorde negativo derivado de Ré menor com sétima? Bom, pensando primeiro na tríade, nós vamos ter a tríade Fá, Ré, Si bemol. Fá, Ré, Si bemol é um Si bemol maior. Veja só, a regra se mantém, né? A gente inverte um acorde menor, Ré menor, e vira Si bemol. Pensando em termos de grafia aqui de graus, nós teríamos um bemol 7, né, de Dó maior, no lugar de um 2. E a nota Sol, que é inserida aqui na inversão da sétima, também transformaria essa nota característica, que seria uma sétima, numa sexta do bemol 6, que é um pouco o padrão do que nós vimos acontecer ali antes, né? Eu vou escrever aqui embaixo, então, a progressão 1, 2, 5, 1, usando também a inversão agora, ou melhor, o acorde negativo do 2 primeiro, 2 invertido, 5 invertido primeiro. A gente já viu que o primeiro é Dó. O 2 invertido aqui agora vai ser o bemol 7 com sexta. O quinto nós já vimos que é o quarto menor com sexta. E o primeiro é o próprio primeiro grau, certo? Então, vamos ver como que soa essa progressão. Vou tocar primeiro a lá de cima, 1, 2, 5, 1. 1, 2, 7, 5, 7, 1. A segunda, que eu troquei só o 5 pelo quarto menor com sexta. Primeiro, segundo, quarto menor com sexta e primeiro. Agora com a substituição do 2 e do 5, pelo bemol 7 e pelo quarto menor. Mais uma vez para a gente ouvir melhor. Primeiro. Olha que interessante. Nós conseguimos uma harmonia mais para a esquerda do Dó, né? E a gente fala disso em teoria musical, que essas harmonias mais para a esquerda no ciclo de quintas são harmonias um pouco mais melancólicas, um pouco mais soturnas. E é o que a gente conseguiu, né? Compara o 2, 5 com bemol 6 com sexta e o quarto menor com sexta. São sonoridades muito mais sutis, tá bom? E acaba, você vai observar que o que acontece é isso, né? A gente tinha uma harmonia que era Ré, Sol, Dó, 2, 5, 1, e acabou tendo uma harmonia que tem o mesmo deslocamento para a esquerda no ciclo de quartas. Si bemol, Fá, Dó, né? Si bemol com sexta e Fá menor com sexta. E isso vai acontecer em todos os momentos. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se nós tivéssemos um acorde antes do 2, que fosse o quinto do 2, ou o sexto menor, que também está com base em Lá, vamos pensar aqui, tá? Então, nós temos a progressão 1, 2, 5, 1, 1, 2, 5, 1. Mas vamos dizer que a gente coloque antes do Ré um Lá, ou seja, um acorde posterior no ciclo de quintas. Ele poderia ser tanto o quinto do 2 quanto o próprio 6. Para facilitar, vamos pensar no 6, né? Sexto menor, o Lá menor. A cifra dessa progressão seria a seguinte, né? Dó, Lá menor, pode botar a sétima se quiser, Ré menor 7, Sol com sétima e Dó, ok? Se a gente fosse inverter os acordes, nós já vimos alguns, mas vamos ver os demais também. Vou colocar tudo em azul aqui. Exceto o primeiro grau, que eu não vou inverter, né?
por motivos óbvios, o primeiro grau ele é central, não dá para eu trocar assim, né? Se eu invertesse, ia dar o Dó menor, tá? Já digo para vocês isso também. Seria equivalente ao empréstimo modal. Aliás, vocês vão perceber que tem muita coisa aqui parecida com o empréstimo modal, só que a lógica não é só trocar acordes por Dó menor, mas é trocar também o movimento das fundamentais, né? Ou seja, trocar também a lógica da progressão do ciclo de quintas, né? Aliás, né, do ciclo de quartas, que você poderia pensar, quintas invertidas, né? Lá, Ré, Sol, Dó, para o ciclo de quintas, que progride da esquerda até Dó. Então, se a gente fosse inverter esses acordes, como que ficaria, né? O primeiro grau a gente sabe que não vai inverter, que vai ser o Dó mesmo. Aí, agora entra um negócio legal. Nós já vimos que o 2 invertido viraria um Sol menor com sexta, e o Sol 7 invertido viraria um Fá menor com sexta. Agora, vocês conseguem intuir, pela lógica que eu já falei para vocês aqui, qual que seria o acorde anterior? Ou seja, qual que seria o acorde negativo de Lá menor? O acorde negativo de Lá menor? Olha, se eu estou invertendo do ciclo de quartas para o de quintas, e a inversão de Sol foi Fá, e a inversão de Ré foi... a inversão de Sol foi Dó, a inversão de Ré foi Fá, a inversão de Lá vai ser o acorde que está antes. Desculpa, eu botei aqui o Sol menor com sexta. Si bemol, desculpe. Tem as mesmas notas, né, parecidas. Então vai ser o acorde que vai inverter o Lá, vai ser Mi bemol. Ok? Querem conferir? Vamos lá? Quais são as notas de Lá menor? Lá invertido vai para Si bemol. Pega aí o Si bemol na história, né? Dó invertido, Sol. Mi invertido, Mi bemol. Ok? E se você colocar a sétima, que é Sol, vai Dó também. Então, vai virar um acorde de Mi bemol maior com sexta. Vamos escrever ele aqui, Mi bemol com sexta. Então, a progressão vai ter, quanto mais ciclo de quartas eu for invertendo, mais ciclo de quintas eu vou ganhando. E assim por diante. Então, por isso que esse ponto específico de simetria entre essas notas aqui, esse eixo aqui, é escolhido pelo Jacob Collier como... Ele não fala nesses termos, ele não dá essa explicação toda, mas é o que define a ideia de harmonia negativa. Porque além de você ter um acorde maior virando menor e vice-versa, você vai ter também quartas virando quintas. O ciclo, né, dos acordes sendo alterado. Então vamos ouvir. Primeiro essa progressão aqui. Dó, Lá menor, Ré, Sol. Ré menor, Sol, Dó. Né? Então, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol, Dó. Com a inversão. Percebe? Então, a ideia de harmonia negativa, pessoal, basicamente é essa. É a ideia de inversão posta para funcionar não apenas pela mudança da sonoridade, mas também para mudar a própria progressão, né? Dando a sensação semelhante, né, de um 2-5, de um 6-2-5-1, mas a partir do lado esquerdo, do espelho do ciclo de quintas cromático, como nós vimos ali. Ok? Vou mostrar para vocês agora o que eu prometi lá no início, que é o campo harmônico dessas substituições, e eu te convido a fazer exercícios, né? Agora eu fiz uma pequena composição com aquela harmonia que eu chamei de harmonia positiva, né? Eu quero mostrar para vocês aqui. A harmonia está em primeiro grau, sexto, 2-5-1, com uma melodia bem simples, tá? Escutem. Bem simples. E se eu fosse negativar essa harmonia? Veja que eu coloquei aqui embaixo todo o ciclo de quintas e as relações de inversão. Então, a primeira coisa que nós faríamos aqui é inverter os acordes, como nós já vimos antes, né? Então, já vou colocar isso aqui. Eu vou copiar esses acordes aqui, vou colocar nas claves de baixo e depois inverter com vocês, tá? Então, quais que seriam os acordes? Tá? O Dó seria o Dó nós não mudaríamos, manteríamos o Dó. O Lá menor seria invertido, como nós vimos lá no quadro. Vamos ver de novo aqui. Seria invertido pelo Mi bemol com sexta. Ok? Eu estou fazendo aqui o processo que vocês vão ter que fazer no primeiro exercício de vocês. Mi bemol com sexta. Vamos lá, então.
Opa, Mi bemol, sexta tá no Dó já aqui. Eu vou deixar o Sol aqui, o Mi eu não vou dobrar. Eu vou colocar aqui perto da voz que ele já estava, aqui. Tá um pouco distante, né? Mas tudo bem. E aqui eu vou seguir o ciclo das quintas, né? Mi bemol com sexta, seguido por Si bemol com sexta também. As fundamentais podem oscilar aqui, não tem problema. Muita coisa nem vai ser tão difícil de modificar, porque acabam sendo próximas, né? Então aqui, Si bemol com sexta. O Sol é o nosso Fá menor com sexta, o primeiro acorde que a gente negativou, né? Dizer assim, Fá contra... Deixa eu Lá bemol aqui, que pode ser mais interessante. Fá, a sexta vai ficar aqui. Não, deixar a quinta aqui em cima, a sexta aqui. Ficou bem abertão. E vou deixar o Dó no final, porque eu não quero mudar o último acorde. Então vamos escutar a progressão? Qual é o erro aqui? Esse. Isso era para ser um Sol, pera. Então aqui estão os acordes que nós já vimos anteriormente, que são as inversões, os negativos dos acordes da progressão positiva. Então vamos tocar aqui eles para escutar. Ok? Então essa é a sonoridade de harmonia negativa que você vai acabar se acostumando a usar esse recurso. Mas é claro que se nós fôssemos fazer uma versão dessa melodia, ela também teria que ser negativa, né? Porque essas notas aqui não iriam caber nas notas da harmonia negativa aqui. Então, teríamos que fazer também uma substituição de cada uma das notas para as notas negativadas, né? Então, vamos ver lá qual que seria a sequência. Então, só nos acordes que foram modificados. Por exemplo, aqui no caso do primeiro acorde, nós não modificaríamos nada, porque o acorde de Dó não foi modificado. Caso ele fosse modificado, ele viraria o Dó menor, né? E a gente teria que também trocar as notas aqui da melodia, levando isso em consideração. Mas vamos começar com o segundo acorde, então. Então, a nota Dó, aqui, ela seria substituída no ciclo de quintas, que vocês podem ver abaixo da minha imagem, pelo Sol, né? Então, a gente segue aqui. Bom, a nota Lá seria substituída por Si bemol, e a nota Si natural substituída pela nota Lá bemol. O movimento vai ser o contrário, vocês estão vendo? É o espelhamento mesmo. Então, Dó vai ser a nota Fá, aliás, Sol, e a nota Ré, a nota Fá. Né? Então, a melodia negativa, né, nesse trecho onde há a mudança de acorde, seria a seguinte. Ok? Eu faria uma alteraçãozinha só para resolver aqui no Mi. Fica mais bonito, né? Escutem. Ok? Bom, pessoal, então esse é o preceito principal da harmonia negativa. Agora nós vamos ver a montagem do campo harmônico, comparando os acordes, né, do que seria campo harmônico direto com campo harmônico negativo ou invertido para substituição numa reharmonização, ok? Então, pessoal, aqui tem os dois campos harmônicos. Eu vou chamar de positivo o que nós já conhecemos, né, o campo harmônico maior, que tem as tétrades, né? E embaixo o campo harmônico negativo. Você vai perceber que existe um certo padrão aqui, né? Os acordes maiores viram menores, os acordes com sétima acabam tendo a sexta adicionada. Aqui eu faço algumas alterações para manter uma clareza harmônica, ou seja, não sou tão matemático. Existem na internet várias opções de como trabalhar com os campos harmônicos da harmonia negativa. Eu acho essa opção interessante porque ela mostra, né, como que na verdade o campo harmônico negativo é um campo harmônico descendente que por quase todo o tempo mantém
a mesma distância intervalar dos graus, né? Por exemplo, aqui do primeiro para o segundo você tem um tom, aqui do primeiro para o segundo você tem um tom. Então fica tom, 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 né? Tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, só que nos sentidos diferentes. Isso só vai quebrar, o padrão só vai ser quebrado no último acorde aqui, tá? Por uma característica do acorde diminuto, com relação à sua quinta diminuta, tá bom? Mas então, a gente tem aqui os seguintes acordes, né? Primeiro acorde, Dó menor 7, depois Si com sexta, Lá bemol com sexta, Sol menor com sexta. Aqui eu vou explicar umas alterações que eu fiz. Fá menor com sexta, que eu tinha mostrado já. Mi bemol com sexta. E Ré menor, meio diminuto com sexta também. Que é mais... Eu coloquei aqui com baixo essa cifra para facilitar a compreensão que na prática esse acorde ele acaba sendo igual ao Si bemol com sétima com baixo em Ré. Só que como o campo harmônico a gente não costuma cifrar com inversão, mas sempre pensando a nota grave como fundamental, eu achei mais conveniente colocar isso, e daí eu mantenho o padrão, veja só, é sempre um acorde com sexta adicionada, ou no caso do primeiro e do sétimo, a sétima. Eu vou explicar no próximo gráfico, rapidamente aqui na pauta, por que eu fiz isso, por que eu escolhi essa opção. Pessoal, aqui então está o campo harmônico negativo de Dó, eu coloquei uma notinha vermelha ali no Sol menor e vou explicar por quê, tá? Então a gente tem primeiro menor com sétima, bemol 7 com sexta, bemol 6 com sexta, quinto menor com sexta, quarto menor com sexta, bemol 3 com sexta e 2 menor, meio diminuto com sexta. Gente, isso aqui tem, como eu falei, na internet tem algumas opções. Essa é uma das que eu encontrei que eu achei mais legal de trabalhar, pelos fatores que eu identifiquei aqui, né? Tanto pelo fato das fundamentais estabelecerem na hora de substituir, vocês vão ver, né? Uma relação mais para o lado esquerdo do ciclo de quintas, quanto pela prevalência da sexta adicionada, tá? Comentários. Você não precisa mudar naturalmente para dar essa sensação de empréstimo, né? Que acaba tendo um pouco também a harmonia negativa. Você não precisa mudar o primeiro grau, ele pode continuar sendo o primeiro grau maior, ou né, o primeiro grau maior com sétima maior. Mas se você quiser mudar, uma opção é essa. Por quê? Se você fosse fazer uma inversão perfeitinha das 4 notas da teta de Dó com sétima maior, ia sair um acorde não harmônico. Seria a sexta Lá bemol, né? Vocês devem ter percebido que, por coincidência, né, ou não, é como se esse campo harmônico fosse uma espécie de campo harmônico do modo menor, né? Então, se eu fosse colocar aqui a sexta em Dó menor, seria o Lá bemol. Só que o acorde menor com sexta adicionada, sexta menor adicionada tem um problema harmônico. Ele não soa muito bem na maior parte dos contextos. Então aqui eu preferi colocar a sétima por 2 motivos. Primeiro, como eu disse já, porque você não precisa nem mudar esse primeiro grau, porque dá essa sensação de acorde de primeiro grau mais estável. Não há necessidade de mudar muita coisa. Mas se mudar, muda com sétima menor, que é mais conveniente. Os demais todos têm a sexta. Ali no Sol menor com sexta, um problema parecido acontece. Se fôssemos colocar a sexta diatônica dele aqui, seria o Mi bemol, e não o Mi natural. Tá? E essa sexta Mi bemol estaria relacionada com a inversão desse grau. Só que, assim como a gente coloca nona maior no terceiro grau para evitar a nona menor em cima de acorde menor, uma sexta maior, ela pode evocar o modo dórico e acaba sendo mais legal de ouvir, né, sobre a quinta, por causa da distância de tom aqui, né, do que o Mi bemol, né, que seria ouvido mais como uma inversão de Mi bemol com baixo em Sol. Os demais estão corretos, pessoal. E aqui no fim, como eu falei, ele monta esse acorde aqui, que é um acorde, uma tríade diminuta com uma sexta, né? Ele mantém essa regra de tocar sétima por sexta. Só que na prática esse acorde é um Si bemol com sétima com baixo em Ré. Se você fosse pensar na maneira de sempre nomear as coisas a partir da maneira mais simples, né? Que é um princípio que eu gosto de trabalhar bastante. Nesse caso, eu saí desse princípio, né, para manter um princípio mais importante, que é a maneira que você escreve um campo harmônico. O campo harmônico você não escreve com inversão. É sempre a posição fundamental, tá bom? Agora eu vou colocar esse campo harmônico embaixo do campo harmônico maior, para a gente poder ver as relações de troca de acordes na hora de fazer uma reharmonização por harmonia negativa. Então, pessoal, aqui nós temos os dois campos harmônicos, né? Em verde o positivo, para lembrar
da conta bancária, em vermelho negativo, e a substituição vai acontecer dessa forma, né? Você troca, por exemplo, o Ré por o Si bemol menor com sexta, perdão, Si bemol com sexta, troca o Mi por Lá bemol com sexta, Fá por Sol menor, Sol 7, que seria a dominante, né, o acorde mais importante, por Fá menor com sexta, e eles vão supostamente manter as mesmas funções harmônicas, ou seja, você não vai perder estrutura de funcionalidade com isso. É claro que não fica muito evidente, né? E é até meio confuso querer discutir harmonia funcional dentro desse tipo de técnica, que está muito associado com esse novo jazz, com a música onde tem muito mais condução de vozes e complexidade harmônica do que uma simples estruturação funcional. Mas, para começar, você pensa dessa forma, ou seja, se eu vou ter um 2-5, vou substituir o 2 pelo bemol 6 com sexta, o 5 pelo quarto menor com sexta e o 1 resolve normalmente. E assim, você pode experimentar várias progressões harmônicas, várias estruturas, assim, ouvindo e também fazendo a substituição da melodia. Não se esqueça do que nós fizemos aqui no exercício, tá? A gente tem a melodia e a harmonia positivas e a melodia e a harmonia negativas com a substituição das notas, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Tá? Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar também um comentário, quiser fazer alguma pergunta. De novo, isso aqui não encerra todo o assunto, né, da inversão, da harmonia, mas a base para você começar a experimentar com essas ideias, tá bom? Essa maneira de fazer reharmonizações para além só do empréstimo modal. Pessoal, eu também abri aqui no canal para quem quiser se inscrever como membro. Eu mando para os membros esses materiais aqui que eu apresento nos Discord, as instruções de instalação. E aí, com isso, você vai me dar uma força muito grande para eu continuar produzindo os vídeos aqui onde eu estou morando. E mais uma coisa, pessoal. Se você tem dúvidas, sugestão de novos vídeos e tudo mais, se inscreva aqui, deixe seu comentário, que eu vou responder a todos, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo na semana que vem. Um abraço.